Esse texto que o Luiz citou, João capítulo 15, há uns dias atrás, eu estava num encontro numa casa na Zona Leste, e o Senhor me trouxe esse mesmo texto ao coração, a mesma carga que o Senhor tinha trazido ao coração do Luiz, e eu não sabia. Eu falei com os irmãos, depois o Luiz compartilhou comigo aquilo que o Senhor estava falando com ele, com os irmãos ali em Santo André. Eu entendo quando o Luiz diz sobre essa coisa de podar, de que necessariamente não são pecados escandalosos que o Senhor quer tirar de nossas vidas agora, quando Ele fala de poda. Eu entendo o que o Luiz quer dizer porque eu o ouvi de forma mais acurada, de forma mais minuciosa. Mas é importante nós entendermos, Luiz e os irmãos, o João entender, que a Escritura diz em Tiago capítulo 4, versículo 17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, ver um filme, se é que pode haver ainda hoje filmes ingênuos, mas imaginemos que existam tais filmes. Você está assistindo um filme que não tem pornografia, não tem imoralidade, um filme com a família, com os filhos. Mas se você passa a dedicar muito mais tempo a isso do que a oração com a tua família, do que conversar com teus filhos, com tua esposa, saiba, isso pode não ser pecado, mas saiba que a partir desse momento, se isso começa a tomar um tempo indevido na tua vida, saiba que a partir daí você está pecando. Por quê? Porque aquela doce voz do Espírito Santo que diz assim: que hora você vai orar? Que hora você vai buscar? Porque toda transgressão é pecado. A partir do momento que eu desobedeço uma voz do Espírito Santo, quando Ele me diz que eu devo dedicar mais tempo à oração, à busca do Senhor, investir mais tempo na vida de meus filhos, na vida da minha esposa, em oração, a cultivar a presença de Deus dentro da minha casa, e não faço isso, ainda que esteja envolvido com tais coisas lícitas, como o Luiz disse, e eu concordo com o que o Luiz disse, mas eu preciso agregar isso. É importante entendermos isso. Se tem algo roubando o meu tempo, e eu estou deixando de dar ouvidos àquela voz que diz: que hora você vai orar? Que hora você vai meditar na palavra? Que hora você vai chamar teus filhos e abrir a palavra e compartilhar com eles? À medida que eu vou fazendo calar essa voz dentro de mim, vou deixando de lado, vou deixando para depois, eu vou deixando para amanhã. Eu sei que eu deveria fazer isso e não estou fazendo. Eu estou pecando. Saiba disso. Eu mesmo, pessoalmente, eu compartilhei com os irmãos. Todas as vezes que eu entrava no meu carro, eu gostava de ouvir a CBN. Gostava de ouvir notícias. E uma voz me disse: para com isso. Deixa teu carro em silêncio. Tem irmãos pelos quais você deve orar. E é impressionante, irmãos, as minhas viagens para lá e para cá, em São Paulo agora, meu carro tem sido um silêncio, dentro do carro sozinho. Mas eu tenho desfrutado de momentos de oração no trânsito, que eu nunca experimentei. No trânsito, é possível orar no meio de um congestionamento, é possível. É possível eu me lembrar de irmãos que estão precisando da minha oração, no trânsito. Deixa as notícias para lá. Tem outras notícias. É pecado ouvir a CBN? Em hipótese alguma. Mas se isso começa a tomar uma medida na minha vida maior do que devia, e eu deixo de ouvir essa voz que diz assim: para, chega. E eu ouvi essa voz. Se eu continuasse, eu estaria pecando. Se eu não desse ouvidos a essa voz, eu estaria pecando. Se o meu envolvimento, o teu envolvimento, seja lá com o que for absolutamente,
estiver sendo além da medida, e tem uma voz dizendo para você, e essa voz pode ser a voz de teus irmãos, te sugerindo, falando, preocupados com você, com carga por você, dizendo, por que você não deixa isso de lado? Se você deixa de ouvir essa voz, saiba que a partir desse momento, tu estás pecando. Por quê? Porque você está tirando um tempo que é de Deus e dando para outra coisa, que não é Jesus. Amém? E o que é esse fruto? Num primeiro momento, me perdoa, Luiz, que eu falei para o Luiz, você consegue falar em 5 minutos? Coitado, Luiz. Ele não é desumano o que eu fiz com você, Luiz, me perdoe. Não dá para falar em 5 minutos, porque eu sei a carga que está no coração do Luiz. Estivemos juntos essa semana com os irmãos lá em Santo André, e eu sei o que eles têm compartilhado sobre João 15, e o que Deus está lhes falando ao coração sobre esse texto. Mas eu também quero dizer algo, porque eles estão dizendo isso, e é verdade. O Senhor falou a mim também isso. Num primeiro momento, lendo João 15, eu não sei porquê, a primeira impressão que nós temos é que o fruto é trazer pessoas, é pregar o Evangelho e que essas pessoas se convertam a partir de meu testemunho. Isso é verdade? Sim. Mas imaginemos que João 15 é um bolo com várias fatias. Eu preciso dizer a vocês que uma dessas fatias é pregar o Evangelho e ver pessoas se converterem a partir da pregação do Evangelho. Outra coisa que nós precisamos saber, dentro dessa questão, desse fruto específico, que é pregar o Evangelho e que outras pessoas se convertam a partir de minha pregação. Eu preciso entender que quando, aspas, eu ganho alguém, e por que eu digo aspas? Porque é simplesmente, irmãos, me ajudem com outras palavras aí, mas é ridículo eu dizer eu ganhei alguém. Quem pode dizer eu ganhei alguém? Mas essa prática foi pulverizada no Brasil. Eu preguei o Evangelho, eu ganhei fulano de tal. Como é isso? E a bisavó, tataravó, o vizinho, o colega de trabalho, o estranho no ônibus, o estranho na rua, que pregou para essa pessoa e que ela ouviu um dia, e que no dia que ela se converteu, foi mais um elo que essa pessoa, o último a pregar, que pode ter sido eu e você, nesse ciclo de pessoas que falaram com aquela pessoa, o último pode ter sido eu e você, e essa pessoa se converteu. O que você e eu fizemos demais? Como é que eu posso dizer, eu ganhei? Eu me lembro anos atrás, quando eu me converti pelo testemunho e pregação de minha irmã. Mas antes dela me pregar o Evangelho, eu me lembro o dia, eu estava na esquina da rua 12 de outubro com a Dom João V, na Lapa, e um estranho, eu me lembro que era um rapaz que estava de terno e gravata, ele me deu um folheto, e ele me falou de Jesus, e obviamente eu não prestei atenção, não dei a mínima para o que ele falou, entrou por um ouvido e saiu por outro, porque eu estava preocupado com o compromisso, com a pessoa que eu estava esperando ali. E eu peguei aquele folheto e guardei do bolso da minha camisa. Tempos depois, eu estava um domingo pela manhã em casa e me lembrei desse folheto. E fui lá na camisa e peguei o folheto e fui ler. Estava lá em casa lá o folheto. E eu comecei a ler esse folheto. E ele falava de Jesus. O título do folheto era 3 pregos e um martelo. A galera da década de 60, 70 vai lembrar desse folheto. Era da Cruzada Mundial de Evangelização. O folheto falava de Jesus. A partir desse folheto, eu comecei a conversar com a minha irmã. E ela começou a me esclarecer e me apresentar o Evangelho e me apresentar a Cristo. Esse estranho nunca mais me viu. Mas como é que eu não posso dizer que ele participou da minha conversão? Então, queridos, larguemos essa bobagem de que eu ganhei. Se alguém tem, se eu tinha, se você tinha, largue isso. E saiba que quando você pregou para alguém na rua, e essa pessoa se converteu pelo teu testemunho, você pode ter sido aquela pessoa, sabe quando você está andando, muitos aqui já foram em sítio, e você passa por uma estrada de terra, e você vê uma árvore frutífera, e você passa e pega, ali tem uma goiaba, tem uma laranja, vamos parar e pegar. Obviamente, se for possível, se for permitido.
O ato de ali colher aquele fruto e comer e usufruir dele, quem plantou aquela árvore? Quem se preocupou em cuidar daquela árvore? Foi você? O que você fez? Qual foi a única? Você fez a parte mais fácil e melhor de tudo, que é colher o fruto. Irmãos, muitas vezes o que acontece comigo e com você é que nós chegamos e colhemos o fruto. Eu sei, o Hélio muitas vezes se refere que Joãozinho e eu pregamos o evangelho para ele. É verdade. Mas o que aconteceu é que eu fui o último a chegar. Eu fui o que colheu o fruto. A mãe do Hélio era cristã, o pai era. Eu tenho certeza que esses dois oravam por ele. Como é que eu vou dizer? Como é que eu posso me arrogar e dizer, eu ganhei o Hélio? Eu não ganhei o Hélio. Quem ganhou foi o reino de Deus, quem ganhou foi Jesus, quem ganhou foi o Espírito Santo, eu não. Eu participei, como Paulo diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, ponto. Então nós colhemos o fruto. Então nesse bolo de João 15, uma das fatias é pregar o evangelho, trazer alguém que você cooperou, que você pregou e essa pessoa se converteu. O Senhor ganhou essa pessoa. Agora, o que é esse fruto? É só isso? Eu tenho certeza, irmãos, que não é. O que o texto está falando desse fruto, ele está falando da multiplicação da vida de Cristo que está em você. Essa vida se multiplicar em outro. Todas as vezes que alguém relacionando com você, convivendo com você, olha para ti e não vê você, vê Jesus, isso é fruto. Sabe por quê? Porque era impossível que você gerasse isso sem Ele. Aos que se batizaram há pouco tempo, saiba, Áquila, que você foi colocado em Cristo. Cristo habita em ti. E o que tem que se evidenciar na tua vida a partir de agora é Cristo. O Áquila tem que a cada dia que passa morrer, diminuir, sumir, desaparecer, para que Cristo seja visto. E todas as vezes que alguém olhar para você e não vê o Áquila, vê Cristo, vê a atitude de Cristo, isso é fruto. É fruto da vida de Cristo que está em ti. Aquele marido que se converteu e era um tosco, um brucutu, e essa mulher agora olha para esse cara e diz: meu Deus do céu, o que é que aconteceu com esse homem? Esse homem sempre me maltratou, sempre me tratou como um objeto, como uma coisa. Esse homem agora está dizendo que me ama, está trazendo uma Bíblia para ler comigo, está dando atenção para os filhos que nunca deu, vivia num bar, e agora está em casa, quer ficar comigo, quer se relacionar comigo, quer ser meu amigo, quer orar por mim agora. O que aconteceu com esse homem? O que está acontecendo é que ela não está vendo mais o marido dela, o marido que ela tinha. Ela está vendo quem agora? Cristo. E o que esse homem está fazendo já é dando fruto. Isso é fruto. Portanto, meus irmãos, se você sabe o que deve fazer e não faz, saiba. Eu entendo o que o Luiz diz quando ele está falando de coisa lícita, e eu também concordo com isso. Mas nós precisamos pensar o seguinte: esse tempo que você está investindo, e só você sabe no que você está investindo o tempo, e que você sabe que tem uma voz dizendo: que hora que você vai parar com isso aí? Que hora que você vai orar? Sábado, 5 horas da tarde, 1 hora antes de ir para o encontro da casa? Quarta-feira, às 5 da tarde, antes, porque você sabe que à noite, às 7 horas, você vai ter um encontro com os irmãos? Que hora você vai orar? Que hora você vai ler a Bíblia? Ou você vai fazer como uma caixinha de promessa, vai chegar na reunião e vai assim: bom, deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Porque você já não vinha meditando na palavra antes, você não vinha se alimentando da palavra antes. Saiba que isso é pecado, porque você sabia o que devia fazer e não estava fazendo, não estava dando ouvidos a essa voz. Então, meus irmãos, demos fruto, que Jesus, não eu, não João, que Jesus seja visto em mim, que Jesus seja visto em você, na tua vida, amém? O Wagner falou e falou muito bem aqui do jejum,
E é verdade. E concordo com tudo que o Wagner disse, e grifo, é verdade, nós precisamos mesmo jejuar. Mas eu me lembrei do texto de Isaías 58. Abra a escritura em Isaías 58. Nós não vamos ler o capítulo todo. Olha o que diz. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, que estado? De estar vivendo em pecado. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma, e tu não levas em conta? Eram dias de jejum, e nós precisamos jejuar, com certeza. Eu não quero mudar em nada o que o Wagner disse, é exatamente isso. Todos nós precisamos. Continuando. Eis que no dia em que jejuais, aí Deus diz. Eles perguntam, por que nós estamos jejuando e o Senhor não responde? Uma das coisas que eu creio que o jejum serve é para nos tornar mais sensíveis à voz do Senhor. E é provável que no momento que você e eu começamos a jejuar, Deus mostre onde é que você está gastando tempo que você não deveria gastar. Deus mostre pecados que você está cometendo que você nunca viu como pecado. Te deixe mais sensível. Essa é uma das coisas que o jejum faz. E o Senhor diz a eles: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e não para ferirdes com punho o iníquo, e para ferirdes com punho o iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? É esse o jejum que eu escolhi? Eu vou dizer a vocês qual é o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? 2 pontos. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças a atadura da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas
jamais faltam. E se você continuar lendo o texto, é mais ou menos isso que ele diz. Eu pergunto, quantos querem esse jejum aqui? Quantos querem, ao ver o seu coração complicado com o irmão, quantos estão dispostos a se humilhar, ir lá e pedir perdão? Quantos maridos que sabem como devem ser, que sabem como devem tratar a esposa e os filhos, e fazem aquilo que a Escritura diz? Quando vamos deixar o dedo em riste? Mas você também. E vou me humilhar, e vou querer ser parecido com Jesus. Isso que o William disse há pouco aqui. Irmãos, me pediram aqui para dar um breve relato sobre a viagem à Índia. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Em novembro, quando eu saí daqui e viajei para a Índia, eu saí daqui com uma preocupação no meu coração. Não com respeito à Índia, não com respeito àqueles irmãos. Eu saí daqui preocupado conosco, preocupado com o tanto de coisa que nós temos recebido, com o acúmulo de conhecimento que nós temos, e a prática pífia em relação ao conhecimento que temos. A balança, na Índia, quando você vai comprar, em alguns lugares lá, bem pobres, quando você vai comprar alguma coisa na feira, eles têm aquela balança ainda, você quer 1 quilo de maçã ou de qualquer outro produto, fruto, eu quero 1 quilo, ele põe um peso de 1 quilo aqui do lado e vai botando maçã do outro lado aqui, até a hora que a balança equilibra, 1 quilo. As nossas balanças hoje são digitais, não é? Qualquer feira que você for, tem uma balança digital em cima da barraca ali. Irmãos, nós precisamos equilibrar a balança do que nós sabemos e o que nós fazemos. Sabemos muito, nós temos uma enxurrada de informação e nós estamos cada dia buscando mais. Uma das vilas, nós fomos visitar uma vila de irmãos, bem distante de Gaia, a uns 60 quilômetros aproximadamente. Só que é uma viagem de 3 horas para ir e 3 horas para vir, por causa da estrada. E na viagem eu perguntei para o Charles, qual foi a última vez que você veio nessa vila aqui que nós estamos indo? Ele falou, tem 1 ano, por causa da distância e por causa da falta de recursos para estar com esses irmãos, porque eles estão muito longe. E eu comecei a perguntar sobre aqueles irmãos. Charles, quantos aqui sabem ler e escrever? Ele falou, a maioria não sabe. O que nós temos feito? Aquilo que nós temos aprendido, o que eles têm de palavra de Deus é o que eles nos ouvem dizer. É aquilo que nós falamos. É isso que eles têm como palavra de Deus. E eu me lembrei da igreja primeira. Irmãos, quando a Escritura fala lá em Atos 2,42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a maioria, uma boa parte daquela igreja lá não sabia ler e escrever. E outra coisa, eles não tinham o que você e eu temos na mão aí. Eu tenho aqui em forma eletrônica, e alguns aí também têm, e a maioria tem em papel, impresso. Eles não tinham essa escritura na mão para conferir. Sabe o que eles tinham? Eles tinham o que eles ouviam dos apóstolos. Era isso que eles tinham. E eles perseveravam nisso, em guardar essas verdades. Tinham poucas coisas. Não tinha muita coisa. Meu querido, a conclusão que eu cheguei nesses dias na Índia, saindo daqui, eu vi, abre comigo, para ter esse texto, porque esse texto me veio como referência, em 2 Timóteo capítulo 4,
Meus amados, abrem 2 Timóteo 4, eu vou ler do versículo 1 em diante, deixa aberto aí, a gente vai ler já. Os primeiros anos de vida da igreja foram assim, como esse texto de Atos 2. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, e demorou muitos anos, para chegar às mãos dos irmãos as primeiras cartas. E você imagina, não tinha imprensa. Como é que se faziam? As cópias eram feitas como? À mão. Tinha que ser escrito. Você imagina quanto tempo levou. Hoje, em minutos, o Paulo Charbel pode me dizer muito isso, que trabalha com gráfica, que imprime Bíblia. Quantos milhões de Bíblias saem em minutos nessas máquinas, nessas imprensas de hoje. Mas naquela época, as cópias, imagina as cartas que Paulo enviou, eram transcritas à mão, para que os irmãos tivessem acesso àquilo que os apóstolos estavam falando. E assim eles viveram por anos. Irmãos, maldita foi a hora e o dia em que a igreja foi influenciada pela cultura grego. Porque com os gregos vieram o quê? O conhecimento, a sede por conhecimento. E essa praga entrou no meio da igreja. A igreja passou a abandonar aquelas práticas simples, básicas, elementares, mas que transmitiam toda a vida. O que impactou nossas vidas há anos atrás, isso que o William acabou de dizer aqui. Eu me lembro a primeira vez que eu entendi qual era o propósito eterno de Deus. Que o propósito eterno de Deus não era a salvação do homem, que o propósito eterno de Deus é que nós fôssemos semelhantes a Jesus. Que alguém que se salvou, ele está pronto agora, porque agora o Áquila, ele se batizou. O Espírito de Cristo vive nele agora. Quando ele foi colocado naquelas águas, quando ele foi imerso naquelas águas, ele se uniu a Cristo. Quando ele foi batizado ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque assim Jesus mandou fazer, nesse momento, ele se une a Cristo. Quando ele sai dessas águas, sai ali um novo homem. O Espírito de Cristo está nele. Agora ele pode refletir Cristo. Agora ele está pronto para crescer, para desenvolver a salvação dele. Como isso nos impactou? A verdade de que nós tínhamos que ser uma família de filhos parecidos com ele. E que o enfoque principal não é a família. O enfoque principal é ele, é ser parecido com ele. Quantos, passado todos esses anos, quantos continuam atrás disso? Ou isso já se tornou, na minha biblioteca, aqui dentro da cacholinha, dentro da cabeça, isso já virou na biblioteca lá um assunto, o propósito eterno de Deus. Mas do que ele trata? Fala de mim como pessoa, como homem, como pai, como marido, como irmão, como presbítero. O quanto ao longo desses anos, do dia que eu me converti, de dezembro de 1979 a fevereiro de 2017, no que o João ficou mais parecido com Jesus. Pouco importa, meu irmão, minha irmã, pouco importa o que você e eu sabemos. O fato é, ninguém vai ser avaliado naquele dia, quando chegar diante de Deus, o quanto você sabe, quanto de conhecimento você tem. E quando o William está falando de conhecimento, por favor, não se precipite em achar que é conhecimento acerca de. Conhecimento é esse mesmo conhecimento que ao longo desses 35 anos, esse ano, em julho desse ano, se Deus permitir, eu vou fazer de casado com a Sandrinha. Ao longo desses 35 anos eu tenho conhecido a Sandra. Como? Eu durmo com ela todos os dias. Acordo com ela ao meu lado. E ficar um mês longe dela não foi fácil. Acordar todo dia, olhar para a cara do João Vitor.
virar para o lado e falar assim: ô moleque, você está aí ainda? Esses 35 anos que nós vamos completar, nós seguimos nos conhecendo. É desse tipo de conhecimento que o William acabou de dizer. Conhecimento de conviver, de relacionar. É conhecimento experimental, não é teórico, não é acerca de. Eu não conheço a Sandra, porque antes de eu casar com ela, o pai dela falou assim: olha, vai ser muito importante você conhecer a Sandra. Então está aqui um manual de 5.000 páginas, como tratar a Sandra. Eu não recebi o manual. Nem ele sabia quem era a filha dele. Alguns anos depois, a Sandra, quando nós fomos fazendo anos de casado, a cada ano, a Sandra falou assim: nossa, eu já estou há mais tempo com você do que eu estive com meu pai. E agora muito mais ainda. Agora muito mais ainda. Como é que foi esse conhecimento? De todo dia. Todo dia. Relacionar, ir para cá, ir para lá, acordar, dormir, comer, tomar café. Ter desentendimento, conserto, perdoar, pedir perdão. É assim que eu vou conhecendo ela, que eu estou conhecendo. Eu não recebi um manual. Você não tem um manual na mão acerca de Jesus, você precisa relacionar-se com Ele. Você precisa conhecê-lo. É disso que o William estava falando. Tenha certeza disso. Não é conhecimento acerca dele. Nós sabemos muito, irmãos. Essa cultura grega que entrou no meio da igreja e está influenciando cada vez mais. E agora com o advento da internet, que nós temos para todo lado conhecimento, e cada dia que passa é mais. Há mais ânsia, desejo por conhecer. Queridos, se essas verdades, porque fala assim, em todos eles, se referindo àquela igreja primeira, em todos eles havia abundante graça. Irmãos, que graça era essa? Não era a graça do conhecimento, porque eles não tinham. O que eles sabiam de Jesus era aquilo que eles ouviam dos apóstolos, não havia conhecimento. Essa graça emanava do relacionamento deles diário com Cristo. Só pode ser isso, não pode ser outra coisa. Essa graça que estava sobre cada um deles emanava da vida de Cristo em cada um deles, à medida que se relacionavam com Ele, à medida que a cada dia que passava se tornavam mais parecidos com Jesus, à medida que os de casa, que os vizinhos e com quem eles se relacionavam, olhavam para eles e falaram: é o mesmo homem? É a mesma mulher? Não. Talvez. Não, é ele mesmo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que o Evangelho, que é o poder de Deus, transformou essa pessoa e vem transformando. Mas quantos de nós, irmãos, não nos impactamos mais com isso? Eu sei. Ser parecido com Jesus, eu sei. Conheço todos os textos que falam sobre isso. Na tua vida, quanto tem sido evidente isso? Quanto na tua vida você se incomoda ao ter um mau comportamento? Não é assim que Jesus faria. E voltar lá e falar assim: querido, por favor, me perdoe. E convencido pelo Espírito Santo, porque não é assim que Jesus faria. Por isso, porque o que move tua vida agora é esse propósito. Você é refém dele. Paulo disse que era prisioneiro desse propósito. Ele falou: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Eu não alcancei isso ainda. Mas uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero chegar no final da minha vida e dizer: alguém vai se lembrar de mim porque viu Cristo em mim. Não por causa das pregações, por causa daquilo que eu ensinei, por causa do que eu sabia, mas por causa da minha vida. Por causa disso. Da minha esposa ver isso, meu filho ver isso. Amém? Isso é aquilo que a Bíblia chama
de sã doutrina. Eu passei 30 dias na Índia. E nesses 30 eu fui com uma carga no coração. Eu vou rever com esses irmãos ensinos fundamentais. Aquilo que é arroz com feijão da vida cristã. Pois, para minha surpresa, no meio das conversas que nós tínhamos todos os dias, começou a vir situações assim. Eu me lembro uma manhã, todas as manhãs, eu fiquei hospedado na casa do Rajesh, que é um desses pastores que nós ajudamos, que está lá no sudeste da Índia. Todas as manhãs, depois do café, nós saímos da mesa do café, íamos para um canto da sala, 3 cadeirinhas, João Vitor, Rajesh e eu. E vinha já uma lista de perguntas do Rajesh. Depois de 22 horas de voo, eu chego na casa do Rajesh, ele me pega no aeroporto, eu vou para a casa dele, e ele não deu trégua. Nós sentamos à mesa para comer, eu tinha acabado de chegar de viagem, e o Rajesh assim, João, tal coisa assim, isso aqui, como é que nós fazemos com isso? E essa situação aqui? Sim, e nós fomos conversando ali até a hora de dormir. Todos esses dias, eu me lembro que um desses dias, Rajesh perguntou, João, o que nós fazemos com as mulheres na igreja? Eu digo, ai Jesus, até aqui? Qual é o papel da mulher na igreja? Falando de prática. E um dia lá, com a igreja reunida, com a congregação reunida lá em Bhubaneswar, quando nós conhecemos o Rajesh em 2011, ele tinha 6 ou 7 irmãos em volta dele. Já são aproximadamente 80 irmãos, e uma congregação que é uma gracinha. A comunhão, o relacionamento, eu me senti em casa. Eu estava em casa, mas eu me senti em casa. A comunhão, sempre juntos, as juntas e ligamentos funcionando, que coisa linda foi ver isso. E eles querendo perseverar na doutrina dos apóstolos, foi o melhor. E eu me lembro que um domingo de manhã, eu falei isso com os irmãos, a pedido do Rajesh, com as mulheres. Você lembra, minha irmã, do texto de Tito capítulo 2? Você tem alegria e prazer em saber que Deus quer que você seja uma boa dona de casa? Ou você está atrás de ver qual é a última pregação, o que é que estão falando aí no YouTube? Qual é a última mensagem aí que me mandaram no WhatsApp? O que publicaram? Qual foi a última publicação no Facebook? Qual foi a última? Ou você tem prazer, você entende que é culto a Deus, todas as manhãs quando você se levanta, e você tem filhos para cuidar, que você na noite anterior passou a camisa do seu marido para ele trabalhar, que você lavou a roupa dele, sim, que você lavou as cuecas dele, teu marido, e você sabia que fazendo isso estava agradando a Deus, que você, obrigado, Gil, que você sabe que ser boa dona de casa é a vontade de Jesus. Você sabia disso? Mulher, irmão, você sabia que é a vontade de Jesus que você seja uma boa dona de casa? Que todas as vezes que alguém vai na tua casa fala assim, nossa, que casa perfumada, que casa limpinha, nossa, como você organiza teu armário, nossa, como a tua casa está em ordem, que isso não é glória para você não, viu? Baixa aí, viu? Que isso é Jesus. Saiba que você aprendeu isso com Jesus. A sua dedicação como mãe aos seus filhos. Você está prestando culto a Deus. Tito termina, Paulo escrevendo a Tito termina dizendo assim: para que a palavra de Deus não seja difamada. Há mulheres que dizem, mas eu não gosto de ser dona de casa. Você se converteu? Você foi colocada em Cristo? A vontade de Deus é
Eu posso até entender que você não gostava de ser dona de casa, mas agora em Cristo Jesus, depois que você nasceu de novo, depois que o Espírito de Cristo veio habitar em você, saiba que Ele vai fazer de você uma boa dona de casa. Se você não era, você vai aprender. Sabe por quê? Fique tranquila. Ele não vai mandar um anjo vir te ensinar, não. Tem outras irmãs que podem fazer isso, as irmãs mais velhas. Irmãs mais velhas, façam isso em nome de Jesus, com as mais novas. E daqui a pouco você vai dizer assim, você vai dar um testemunho aqui assim: irmãos, eu quero dizer que há anos atrás eu não tinha vontade de cuidar bem da minha casa, eu não era uma boa dona de casa, mas agora, irmãos, eu tenho aprendido com Jesus a ser uma boa dona de casa. E nós vamos ouvir os irmãos dizer aleluia! Sabe por quê? Porque isso é sã doutrina, isso é palavra de Deus, isso está na Escritura, isso é palavra apostólica, dentro no ensino no qual eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E uma das doutrinas dos apóstolos era: seja boa dona de casa. A Priscila é uma boa dona de casa. Barrigudinha agora, está com Josué, carregando Josué para cima e para baixo. O Senhor está ensinando a Priscila, é uma boa dona de casa, e ela vai crescendo nisso. Ao lado, a Márcia ajudando ela, uma irmã mais velha. Amém? E por quê? Porque é palavra de Deus. E eu falei lá, com os irmãos, com as irmãs. Lá não tem novela, mas sabe o que tem? As séries de TV. A novela. E tinha irmã lá que gastava um tempão na frente da televisão, vendo as séries de TV. E nós falamos sobre as séries de TV. Se dedique a seus filhos, vá cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua casa, para que o seu marido, quando chegar, tenha uma jantinha pronta. Se ele não gosta de janta, como eu, tem um cafezinho pronto, ajeitadinho, pãozinho com uma manteiguinha, não é? Cuide bem do seu marido, e quando você fizer isso, você está prestando culto a Deus. Maridão, é palavra de Deus, é palavra apostólica. Por que nós não lemos esse texto mais? Por que nós esquecemos rapidamente? Porque nós queremos conhecimento. Eu não sou boa dona de casa, eu não sou bom marido, mas eu quero saber a última pregação que estão falando aí. Faça-me um favor, vai tratar de fazer aquilo que você sabe que deve fazer e não está fazendo. Faça. E se você não está fazendo, eu não estou com raiva de vocês não, viu? Por favor. Nem estou nervoso, mas eu estou indignado, porque a sã doutrina vai se apagando da igreja. Paulo diz a Timóteo aqui: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Sabe por quê, Timóteo? Insista, Timóteo, quer seja oportuno, quer não, quer te ouçam, quer deixem de ouvir, quer ralhem os dentes, mas pregue, insista, pregue a palavra, corrige. Você já reparou na igreja hoje, que a turma não quer ser corrigida mais? Sã doutrina. Quantos textos na Bíblia falam sobre a disciplina do Senhor sobre seus filhos? Hebreus, e uma lista grande de textos, mas a turma não quer ser corrigida mais. Não, quer mais não, fica biquinho, é injusto o que estão fazendo comigo. Palavra de Deus. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê? Porque haverá tempo em que eles não suportarão a sã doutrina mais. Eu não quero ouvir falar mais desse negócio de ser boa dona de casa, por favor. De marido amar a esposa. Não me fale isso, eu já sei. Não está fazendo, mas sabe. Os jovens. Por que entre nós não tem namoro?
Por que não pode namorar? Por que não pode beijar? Meu querido, você sai beijando e agarrando as irmãs que não são suas esposas, agarrando e beijando na boca? Sabe por que um jovem solteiro e uma moça solteira, ao se comprometerem para o casamento, não podem se tocar fisicamente? Porque ela não é sua esposa, e ele não é seu esposo. Beijo na boca, todo tipo de intimidade física, Deus guardou para duas pessoas legitimamente casadas. É verdade, os tempos mudaram. Hoje os homens que têm não querem ser homens. Já tinha pouco homem no mundo. E agora os que têm não querem ser. Os poucos que têm não querem ser. Mulheres não querem ser mulheres, querem ser homens. Eu nunca imaginei que eu ia viver para ver e ouvir isso. E esse mundo que está gritando aí fora, entrou para valer no meio da igreja. E estão questionando sã doutrina. Querem empurrar para cima de seus líderes, para cima daquilo que a palavra de Deus diz, que isso pode ser mudado. Que pode sim. Não há problema nenhum. Um rapaz que não é casado com uma moça, e uma moça que não é casada com aquele rapaz, pode beijar na boca, pode abraçar, ter carícias. Só que Deus diz, o autor da família, disse que isso está reservado para o casamento. E é porque ele fala sobre família. Sabe por que não tem namoro entre nós? E quando eu estou falando de namoro, eu estou falando de intimidade, de carícias, entre duas pessoas que não são casadas. Porque isso não é palavra de Hélio, de William, de Ismar, de Josenice e de João. É palavra de Deus. Isso ainda é palavra de Deus. É por isso. E qualquer um que se levante contra isso, não está indo contra seus pastores, está indo contra Deus, que estabeleceu isso. Meu irmão, se você sabe que deve fazer, se você sabe o que deve fazer, e não faz, saiba, você está pecando. Filhos, obedeçam os seus pais, porque isto é agradável ao Senhor. Toda vez que você honra teu pai, você não está agradando o seu pai só, você está agradando o seu pai, que te criou. Isso é doutrina. Amém? Isto é sã doutrina. Sã doutrina. E nesse mês que eu fiquei lá, nós revimos, falamos de propósito eterno, de ser parecido com Jesus. Meu querido, volte a se apaixonar por isso. Volte a se apaixonar por aquelas verdades simples e elementares que você ouviu há anos atrás e que fizeram tua vida mudar de rumo. Eu me lembro, Eduardo e Tamires, me permitam usar vocês como exemplo aqui. Eu me lembro quando estava falando do Evangelho para Eduardo e para Tamires. Aos domingos à tarde, em volta da mesa na casa do meu cunhado, pai dele. E o Eduardo sempre ficava calado. A Tamires sempre tinha perguntas. Sempre falava, tinha uma pergunta. E sempre perguntas boas. E o Eduardo sempre ficava calado. E eu ficava assim, meu Deus, será que esse moleque está entendendo o que eu estou falando? Porque domingo após domingo eu só via silêncio dele. Eu falando e nenhuma reação dele. Mas um dia, eu me lembro de um desses domingos, que o Eduardo mostrou que estava vivo. O Eduardo falou assim, tio, o que Jesus quis dizer com perder a vida? É isso aí que você está falando? Eu falei, opa, está vivo. Aí vem. Ele falou assim, tio, eu estou disposto, ao lado da esposa, eu estou disposto a perder meu casamento, para obedecer Jesus, para fazer isso aí que ele disse.
E nós rapidamente saímos à parte para conversar. Mas sabe o que é isso? Isso é o que o Evangelho produz. E não fui eu que ganhei ele, foi Jesus quem ganhou. Ele foi conquistado por Jesus, pelo Espírito de Cristo. Isso é o que o Evangelho produz. A pessoa quer mudança. Mudança. Nascer de novo. Mudança. Você continua querendo mudança na tua vida? Ou aquilo que o Luiz falou há pouco. Nós nos convertemos, e eu faço coro aqui com o Luiz. Nós nos convertemos e vamos crescendo. E parece que nós chegamos num ponto que a gente chega num teto. E é que a gente não consegue romper mais, e romper dali. Nossa vida não vai adiante. Sabe por quê? Porque chegou a hora de você colocar essas coisas que o Luiz, e eu concordo com a expressão, chegou a hora de colocar as tais coisas lícitas para fora. Jogar fora. O Ivan, dentre tantas coisas que nós aprendemos com esse querido irmão, o Ivan dizia assim: nós não podemos deixar o bote pesado. O bote tem que ficar leve. E ao longo dos anos da nossa vida de conversão, nós fomos colocando coisas dentro desse bote. E chegou uma hora que a gente não consegue remar mais de tanta coisa que se agregou nesse bote. Tanto conhecimento, tanta teoria. E aquelas coisas básicas, simples, elementares da vida cristã foram ficando e parece que não tem importância mais. O importante é conhecer, é saber. Parece que uma febre de insatisfação no meio da igreja. Eu preciso conhecer, eu quero mais coisas. Queridos, aqueles irmãos lá no princípio tinham poucas coisas. Mas nessas poucas coisas havia abundante graça na vida deles. Sabe por quê? Porque as poucas coisas que eles tinham, eles praticavam. Eles praticavam. Tiago, capítulo 1. O versículo 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quem quer essa religião? Quem está atrás dessa religião aqui? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago está dizendo que essa é a religião verdadeira para com Deus. Ou seja, sabe qual é a religião verdadeira para com Deus? O que você sabe, você faz. A balança entre o que você conhece, o que você faz e o que você é, ela está equilibrada. Você não tem um monte de teoria na sua cabeça. Eu sei pouco. Você está praticando? Sabe muito. Esses irmãos lá na Índia, eu vi muitos, sabiam pouco, mas eu via graça, abundante graça, porque queriam viver essas coisas. Eu vi gente se empolgando com verdades fundamentais, com essas verdades fundamentais. Eu vi gente assim. Nós visitamos 6 vilas em uma semana. A primeira vila que eu fui, eu falei sobre a pessoa de Jesus, sobre o fato dele ser Deus. Aquela palavra lá.
E no dia seguinte, nós estávamos indo para uma outra vila. E eu falei com o Charles: Charles, nós vamos em outra vila, não é? São outros irmãos. Charles, eu estou no meu coração de repetir a mesma palavra, de não dizer outra coisa, dizer a mesma coisa. E eu passei a semana. E teve um dia que nós fomos em 3 vilas, e nas 3 eu falei a mesma coisa. O João Vitor, coitado. O João Vitor falou assim: João, eu confesso para você que teve um dia que eu falei assim: não, de novo. Mas ao mesmo tempo ele falou assim: não, eu preciso disso. Irmãos, como foi bom para mim saber que o Verbo eterno é Deus. E que não é uma questão de encher minha cabeça de conhecimento, mas dessa verdade se apropriar, está dentro do meu coração. Qual o problema? Hoje, nós não podemos falar mais, nós não podemos ficar repetindo ensinos, porque há sede do conhecimento. Enfim, queridos, o que o Senhor manda falar para vocês hoje, equilibre a balança entre o que você sabe e o que você faz. Eu não estou falando contra o conhecimento, mas equilibre a balança entre o que você conhece e o que você faz. E saiba, sim, você está pecando se você sabe que deve fazer algo e não faz. Você está pecando. Se aquela voz está dizendo: dedique mais tempo a isso. Olha, todo mundo precisa trabalhar para ganhar o sustento, mas se você está vivendo para isso, vá diante de Deus e pergunte a Ele. O Luiz disse isso, não foi, Luiz? Você falou isso com os irmãos lá. O Luiz compartilhou isso com os irmãos. E o Luiz falou para os irmãos assim: faz o seguinte, vá para casa, vai orar e peça para que Deus te mostre o que é que na tua vida está ocupando espaço demais. O que é que tem no seu bote, no seu barquinho, que está fazendo ele ficar pesado demais. E aquilo que Deus te falar, sabe o que você faz? Pega aquela tralha e joga fora. E o beneficiado não vai ser Deus, o beneficiado vai ser você, eu. Nós vamos ficar mais parecido com Jesus, pode ter certeza. Amém? Irmãos, vivemos tempos difíceis, vivemos o tempo em que não se quer mais a sã doutrina, mas é a sã doutrina que faz diferença. O que continua impactando é você ouvir o testemunho de uma pessoa, de como ele era, e no que Jesus transformou ele. Nenhum de nós se impacta tanto com uma pregação. Oh, que pregação! Mas quando eu vejo um testemunho vivo de um homem, de uma mulher, de um rapaz, de uma moça, de como ele era antes de conhecer o reino de Deus, antes de conhecer a Cristo, e no que ele se tornou, muitos de nós vão às lágrimas, porque é isso que impacta, porque você sabe que faz a diferença. Amém? Que o Senhor nos ajude a nos manter na sã doutrina, a querer a sã doutrina. Amém, meus amados? Espírito Santo, só o Senhor é capaz de tomar essa palavra, só o Senhor é capaz de nos fazer lembrar essa palavra. E só o Senhor é capaz de colocá-la no nosso coração e nos levar de volta, Senhor, aos caminhos antigos, a querer andar por eles e vivê-los na prática. Só o Senhor me ajuda e ajuda meus irmãos. Eu sei que não é por... Nós sabemos, Senhor, que não é por nós mesmos, é por meio do Teu Espírito que em nós habita. Fala conosco, Senhor, que o Senhor nos capacitou para viver essas coisas. Agora, Senhor, faz-nos querer essas coisas, buscá-las. Ó Deus, em nome de Jesus,
para que o Senhor seja visto e não nós, para que fruto, e fruto bom que permaneça, se evidencie a partir de nossas vidas, para que Jesus seja visto e não nós, Senhor. No nome dele te pedimos. Amém.